primeiro lugar, e faz parte da praxe, mas mesmo que não fizesse, deveria fazer-se, agradecer ao Fernando por pegar nos cadernos para. Eu sei que é um pincel, porque dá muito trabalho, mais trabalho do que aquilo que as pessoas pensam. E é uma iniciativa que se tem vindo a repetir ao longo dos anos e é importante não apenas para a comunidade de estudantes, mas especialmente, muitas vezes, bastante importante para nós, porque temos um momento onde podemos apresentar as nossas inquietações, as nossas angústias, ou seja, aquelas coisas que nós fazemos muitas vezes sozinhos nos nossos gabinetes ou nos nossos quartos ou afins, e tentar, no meio disso, obter um feedback, não é? Ou seja, ver se essas inquietações também são comuns às pessoas que nos ouvem e que estão no mesmo chapéu disciplinar, que é a criação artística, as artes plásticas, o design, o criador. E depois agradecer a presença aos resistentes que aqui estão, não são muitos, mas são bons, de certeza, porque está um tempo incrível e isto só dá vontade de estar numa esplanada a beber umas cervejas ou qualquer coisa assim do género. Bom, dito isto, eu, ao contrário de muitos dos meus colegas, vou ler, que é para tentar não divagar. Quem me conhece sabe que eu depois divago muito e, em vez de demorar a meia hora que está prevista, demoraria 1 hora e então isso não convém. Bom, dito isto, pode assemelhar-se estranho recorrer, por exemplo, a Paul Cézanne para nos ajudar a compreender como é que a prática artística contemporânea passou a ocupar com maior ênfase no final dos anos 90 o espaço laboratorial. Contudo, o espaço do produtor da arte nunca se afastou, quer em termos conceptuais, das casas de experiências do século XVII e que anos mais tarde viriam a ser dominadas como laboratórios. Para analisarmos esta questão de forma mais profunda e para aqueles que estejam interessados nesta área, podem consultar obras como Picturing Science Producing Art, de Carolyn Jones e Peter Gallison, onde afirmam que os processos conceptuais e criativos da arte se aliam mais do que é comumente assumido com os processos formais de ordem científica. No entanto, para este artigo em particular, partimos de um texto de Hanaway intitulado Laboratory Design and the Aim of Science, que inicia apresentando 2 categorias distintas de laboratórios: o Castelo de Observatório de Tycho Brahe e a Casa Química de Andreas Libavius. Conjuntamente com o exemplo que Jones e Gallison usam para estudar esta questão, isto é, com o arranjo, a colocação e a montagem de uma câmara experimental projetada, por sinal, por um fotógrafo chamado Charles Wilson na década de 90 no laboratório de Cavendish em Cambridge, poderemos, de forma mais profícua, tentar criar aqui uma relação de proximidade entre 2 espaços de experimentação que se julgam, à partida, estarem afastados. A Cloud Chamber, criada pelo tal fotógrafo Charles Wilson, tinha como objetivo inicial reproduzir nuvens dentro de uma câmara para poderem ser fotografadas. Anos mais tarde, esta mesma câmara projetada por Charles Wilson viria a tornar-se útil na detecção de partículas subatómicas, ou seja, em termos da física. Assim, o mais interessante neste experimento é a capacidade de um instrumento projetado com fim mimético transformar-se numa experiência analítica, superando desta forma as fronteiras entre imitação e análise. As questões subjacentes a esta ferramenta projetada por Wilson podem ser igualmente comparadas às inovações que Cézanne introduziu no âmbito da pintura, ou seja, de como é que a contemplação e a imitação da natureza pode responder às suas partículas reais na representação e na forma de utilização de um medium. Cézanne ter-se-á baseado, por exemplo, na leitura dos textos de Lucrécio para sustentar a sua análise à estrutura da natureza. E passo a citar Cézanne: para pintar verdadeiramente uma paisagem, eu preciso, em primeiro, de descobrir a vida geológica da Terra. Imagino que a história do mundo data do dia em que houve um encontro de 2 átomos, onde os vórtices, 2 danças químicas, combinaram. Posso ver o arco-íris a surgir em esses prismas cósmicos, esta madrugada de nós mesmos acima do nada. Na obra de Cézanne não constituía aquilo que pode ser classificado somente como uma prática artística mimética, mesmo aquelas obras produzidas durante a utilização do modelo de Monde Saint-Victoire, porque na sua gênese se envolve a consideração do tempo do próprio espectador. George Hamilton, por exemplo, acreditava que o espectador instruído aproximar-se-ia das suas pinturas a partir de diferentes pontos de vista. E tal processo de observação, para além de recriar a experiência do artista,
contribuiria para uma visualização dinâmica de toda uma sequência que se assemelha à própria produção. Através de tal metodologia, Cézanne não efetuaria apenas um redimensionamento da ideia de pintura, mas sim uma afirmação cabal e uma chamada de atenção para o processo experimental da pintura per se. Será, portanto, através destes dois exemplos que analisaremos o caso aqui proposto, isto é, de como determinados espaços contemporâneos, de criação e exposição, se tornaram híbridos por natureza, conseguindo, na nossa opinião, introduzir uma espécie de suspensão na diversidade entre a performance e a realidade. Tal efeito perceptivo será potencializado por um ambiente que mistura elementos oriundos do laboratório científico com aquilo que concebemos como espaço criativo ou expositivo artístico. O espaço de exposição, agora transformado num híbrido transdisciplinar, estabelece uma cápsula do tempo que Robert Mitchell, por exemplo, denomina como o espaço de framing a medium of social interaction. Assim, neste artigo poderemos constatar que a bioarte e o biodesign, já agora, enquanto medium de interação social, possibilita a transformação do medium e do espaço onde se instala, catalisando e amplificando a experiência afetiva do espectador. A transformação de uma análise mimética para um uso analítico é especialmente claro no atraso de exemplo referido da Cloud Chamber de Charles Wilson. Esta experiência de ordem mimética permite-nos imaginar o laboratório, especialmente durante o século XVIII, de igual modo que muitos ateliês de artistas. Isto é, um espaço onde eram levadas a cabo experiências, um espaço onde o artista vivia e um espaço onde o artista trabalhava. Neste sentido, se olharmos com atenção para estes espaços que muitas vezes foram menosprezados pela história da arte, a experimentação continua a ser o âmago da inovação cultural. Mesmo que nos séculos subsequentes o lado doméstico do laboratório se tenha vindo a perder e do ateliê abreviado, os produtos que saem destes espaços continuam a influenciar radicalmente a vida e o pensamento cultural. E se quisermos acreditar que a nossa cultura deve participar na definição da agenda social e particularmente nas agendas de investigação científica, conduzindo indagações, questionando o mundo ou dissecando determinados significados, então os artistas que sempre tiveram um desejo inato em saber o que é que os investigadores fazem e pensam, encontraram um momento ideal a que isso possa acontecer sem restrições de monta. Por outro lado, não são apenas os artistas, eu pessoalmente acredito que os cientistas e investigadores também estarão ou estão cada vez mais curiosos sobre a forma que a experimentação ou a forma como a experimentação artística opera. Porém, a dicotomia entre as chamadas duas culturas ainda se mantém. Segundo Steve Wilson, a arte pode preencher um papel crítico numa zona independente de pesquisa científica e ele denomina essa zona de intercâmbio entre as duas culturas como trading zones, ou seja, campos de ação situados entre a arte e a ciência poderão integrar comentários críticos com alto nível de conhecimento e participar em áreas da ciência e da tecnologia. Todavia, de todos os estudos relacionados com a prática artística, o espaço, o tempo, o sítio expositivo, a pedagogia, entre muitos outros, existe uma área que tem sido menos investigada e que nos últimos anos tem ganho alguma preponderância, o ateliê do artista. Segundo autores como o Daniel Byrne, o espaço de criação é tão importante e indispensável quanto a galeria ou o museu. Outros autores, como Mary Jacob e Michel Grabner, acabaram recentemente por reunir, de forma mais ou menos condensada, testemunhos sobre a importância do espaço nas mudanças operadas no mundo da arte nos últimos anos. Mas uma menor porção de autores, como Brian O'Doherty, por exemplo, terão refletido sobre o interesse do espaço da galeria e a sua influência na própria produção artística. O ateliê do artista, juntamente com o espaço expositivo, a galeria, o museu, o espaço não convencional, entre outros, constitui a base do edifício sobre o qual a produção contemporânea se estabelece. Byrne, por exemplo, começa o seu artigo definindo a função do ateliê da seguinte forma: é um lugar onde o trabalho se origina, geralmente é um lugar privado, uma torre de marfim, talvez, é um lugar fixo onde os objetos portáteis são produzidos. Se quisermos caracterizar o ateliê do artista plástico, poderemos dizer que é usualmente um lugar privado e, ao mesmo tempo, um lugar social. Por exemplo, é neste espaço que o crítico de arte, o comissário de uma exposição, um galerista, um diretor do museu, entre muitas outras pessoas,
pode tranquilamente escolher entre as obras apresentadas pelo artista para excluir numa possível exposição. Porém, dado que a exploração artística se tornou no centro da inovação cultural e que os putativos resultados da prática artística podem influenciar, ou gostaríamos nós que influenciassem, a vida e os pensamentos de uma franja da sociedade, o ateliê passou a ser entendido como um espaço preferencial para que essa mesma investigação seja maturada, pensada, analisada e testada antes de ser exposta publicamente. Desta forma, o ateliê também é um espaço de convivência, uma montra, um lugar de múltiplas atividades, de pesquisa, de experimentação, de produção, de armazenamento e, se tudo correr bem, de distribuição. Os textos compilados por Mary Jacob e Michel Grabner encontram-se subdivididos em várias áreas. O ateliê como recurso, o ateliê como cenário, o ateliê como espaço e não espaço, entre outros. Ao longo dos textos que compõem tais temáticas, as comparações entre o ateliê e o laboratório vão surgindo casualmente, insinuando uma similaridade de processos entre ambos os espaços, mas sem grande profundidade de análise. Parece-nos, portanto, que para o tema que aqui trazemos, essas comparações são de grande importância, especialmente as matérias relacionadas com o próprio processo em si. Nesse âmbito, se conseguirmos escapar à ideia que o ateliê é mais do que um lugar físico, mais do que um espaço mental, é uma necessidade do ser. Se alcançarmos fugir do desígnio romântico que o ateliê é um local onde as palavras contam menos, onde algo surge do nada, do som do silêncio e da ação do impulso, verificaremos que na produção artística contemporânea existem outras necessidades específicas, nomeadamente no que se refere à conclusão de processos e do medium, que muitas vezes não pode ser manipulado num lugar qualquer. Cada medium encerra determinadas possibilidades e características das quais deriva uma maior ou menor liberdade de exploração. Contudo, a ideia de utilizar um medium biotecnológico, que é aquele que a mim me interessa em particular na produção artística, não se prende unicamente com as suas propriedades materiais, mas também com os seus atributos conceptuais, mesmo que a ênfase seja sempre colocada na materialidade e nas implicações que essa materialidade comporta. A bioarte e o biodesign, portanto, apropria por necessidade o laboratório científico como uma nova forma de pensar o ateliê, o espaço de produção e exposição. Por outro lado, as características intrínsecas destas obras produzidas num contexto específico obrigam-nos a aceitar a natureza mutável, efêmera e especialmente perceptiva deste material. Se acedermos postular que estes estranhos objetos de arte se encontram em termos estéticos entre o real, o espaço real e o espaço dos afetos, nesse caso, a colocação de um desses objetos estéticos envolve uma adaptação por parte do espectador e uma inversão de funções entre os materiais e o seu contexto. Esta inversão que referimos é, de certa forma, uma manifestação radical do intento do artista de elevar os produtos da biotecnologia ou da biociência, ou seja, a matéria viva, e os seus resultados nas categorias de bioarte, como é o caso do Coelho de Eduardo Caca. Por conseguinte, os artistas cuja ferramenta se situa no tubo de ensaio também se comportam de forma diferente, ou seja, tendem a amplificar as definições materiais da arte e o seu contexto, tornam-se curiosos sobre a investigação científica e predispõem-se a adquirir competências e conhecimentos técnicos, algo que poderá contribuir para uma participação significativa neste mundo a um nível diferente. Os bioartistas e os biodesigners expandem as noções convencionais do que constitui a educação artística, desenvolvem novas possibilidades de invadir a rede do mundo da ciência, criando, em alguns casos, novas metodologias de pensar a prática ou as implicações inexploradas da própria ciência. Contudo, para que tal missão seja viável, devem preparar-se, isto é, adquirir competências no âmbito da biotecnologia, adaptar os seus ateliês a este tipo de práticas ou povoar os laboratórios que lhe permitem exercer a sua atividade criativa, frequentar outros meios que não apenas os artísticos, como, por exemplo, encontros académicos, estudar e usar recursos da internet, entre muitos outros. Mas poderão os artistas aprender o suficiente de modo a envolver a sua prática neste material, sem ser a um nível puramente diletante? Os profissionais da ciência dedicaram toda a sua vida profissional à familiarização com uma série de metodologias e conceitos que são desconhecidos da maioria dos artistas. Assim, se por um lado é normal que a comunidade científica se demonstre algo céptica em relação a estas produções artísticas, por outro lado, a história revela que as questões consideradas em tempos esotéricas e inacessíveis aos não especialistas se tornaram compreendidas e acessíveis
a um público muito mais amplo. Na verdade, a desmistificação das práticas científicas pode ser uma das principais concretizações dos artistas que trabalham nesta área. Simultaneamente, os artistas devem manter viva a sua essência, isto é, a sua perspectiva crítica. Portanto, não se trata dos artistas quererem avogar o papel de cientistas, mas de, como Victor Bergen afirmava em relação à arte conceptual, o artista ser suscetível de não ser visto como um produtor de novas formas ou matérias, mas como um coordenador das formas pré-existentes, podendo escolher os materiais a subtrair do ambiente. Aquilo que possibilita esta entrada dos artistas no mundo da ciência é, portanto, o estabelecimento de um novo género de ateliês ou a sua total reconfiguração e, por conseguinte, do estabelecimento de pontos entre comunidades que à partida se julgam separadas. Alguns dos exemplos que podemos destacar é, por exemplo, a Science Gallery, que existe em Dublin, na Irlanda, que permite, através das suas próprias instalações, a execução de funções distintas dependendo da ocasião, isto é, enquanto centro de investigação, de experimentação e, especialmente, de exposição. Por outro lado, o Center of Excellence in Biological Arts, o Centro Simbiótica, que fica na Austrália, é um espaço permanente de residências artísticas no âmbito da arte e da ciência e dispõe de um laboratório próprio, situado na Escola de Anatomia e Biologia Humana, financiado pela própria Universidade e outras entidades, que permitem este tipo de práticas artísticas. Finalmente, poderíamos considerar um caso nacional, o Laboratório de Residências Artísticas denominado Ectópia, instalado no Instituto Gulbenkian da Ciência e dirigido por uma artista. Todos estes espaços estabelecem uma nova função para o espaço criativo do artista, que é o da implementação de um território híbrido e transdisciplinar numa área de interesse que não é monopolizada, ou tenta-se que não seja monopolizada nem pela ciência, nem pelas artes. E se a melhor forma de caracterizar a arte contemporânea for a que privilegia o fracionamento, a indeterminação, a heterogeneidade, a que enfatiza os processos de performance ao invés de um objeto de arte dito como concluído, então, nestas obras, o ateliê passa a estar dentro de um circuito, não existindo lugar à diferença entre o espaço do produto, o espaço da sua criação e, muitas vezes, o próprio corpo do artista. Pensamos, portanto, que o ateliê não é mais uma torre de marfim, como Perrin sugeria inicialmente. O ateliê deixou, pelo menos em boa parte, de pertencer a um interminável número de espaços construídos pelo homem que se definem em contrapartida a um espaço e a fronteiras para lá das quais os outros homens se definem como outros. O ateliê passou a ser o mundo exterior e interior. Passou a oferecer premissas integradas e o fim das fronteiras, proporcionando ao artista a sua manifestação total. Este espaço passou a ser o local que o mídia e uma obra de arte exige de modo a estabelecer-se, seja ele um museu, uma galeria, um laboratório ou até uma universidade. Assim, o ateliê será um lugar, ou melhor, um não lugar. Os laboratórios dedicados à biotecnologia, quer para os artistas como para o público em geral, representam ainda hoje um local intimidante. Eles colocam-se dentro de um drama fetichista construído maioritariamente pela ficção científica. São vistos como locais perigosos, onde é necessário manter uma atitude responsável e séria. Contudo, desde que a bioarte e o biodesign se situaram no meio desta encruzilhada, ou seja, num espaço onde a arte se auxilia das ferramentas da ciência para criar obras vivas, tendeu-se a desvirtualizar-se este conceito. Mesmo que a concepção do laboratório tente adjudicar como método preferencial a exploração empírica de fenómenos, tais como a experimentação controlada e a metodologia de excelência, e embora o ateliê seja concebido como um espaço onde não existem maneiras certas e únicas de produzir obras de arte, onde até prevalece uma espécie de desordem criativa gloriosa, o laboratório, quando transformado em ateliê ou em galeria, tende, na nossa opinião, a perder a sua rigidez e a abandonar a concepção de um espaço encarado como algo estritamente sério, muito preciso, assaz, metódico e promotor de conhecimento científico cumulativo. A história da arte comprova que as diferenças entre estes espaços não são assim tão lineares, nem tão vincadas, e têm existido aproximações constantes ao longo do tempo, nomeadamente com construtivistas russos e com a Bauhaus, quando em épocas diferentes substituíram a palavra ateliê pela denominação de laboratório. A bioarte e o biodesign, como facilmente se poderá constatar,
detêm a capacidade de transformar, até certo ponto, as relações entre corpos, instituições e ideias. Esta prática exige aos artistas formas de especialização dificilmente antes encontradas na prática artística e impõe-lhes particularmente que encontrem metodologias que lhes permitam juntar-se às comunidades de investigação científica. Só através desta aproximação lhes será possível aceder ao conhecimento técnico e aos materiais necessários para criarem as suas obras de arte. Não obstante, e apesar de participarem em grupos de investigação científica partilhando determinados processos a eles associados, os artistas criam estratégias de colaboração que lhes permitem avançar com o seu trabalho artístico para além desses âmbitos. Estas estratégias, onde o Centro Simbiótica se constitui o exemplo mais paradigmático de todos, a questão a reter nesta colaboração transdisciplinar está, portanto, não apenas relacionada com o espaço do ateliê e da galeria, mas com o espaço existente para além do próprio lugar físico da produção e exposição. E ele opera em duas vertentes. No próprio artista, que quando se aventura no laboratório vê a sua percepção alterada, e no próprio espectador, que abraça a desmistificação da ciência para e por amadores. Através da vivência e do comprometimento para com o espaço, onde as contribuições da bioarte e do biodesign se situam, o espectador é livre de constatar o poder que a arte detém quando não se encontra presa a uma verdade dominante. A bioarte e o biodesign podem, assim, ajudar a perturbar o espectador no sentido de o retirar de um estado de complacência e colocar-lhe novas questões. Desta forma, qualquer exposição deste género é um projeto de work in progress, dadas não só as qualidades ímpares do medium, como as suas particularidades em termos de instalação expositiva e de dimensão social que se estendem, como afirmamos, não apenas ao espaço de produção experimental, da exposição e da criação, mas também para o espaço afetivo existente para além do espaço físico. Muito obrigado. Deixa-se funcionar. Na altura que tinha um intervalo, não sei se... A apresentação chegou a passar toda? A sério? Brutal. Podia ter avisado. Pensaram que fazia parte da apresentação. É que assim é uma seca. Não. Engraçado. Eu vim mais cedo até para testar isto. Okay. Não sei se nós temos já uma questão. A segunda era um bocadinho desviante em relação àquilo que foi o núcleo da tua apresentação, mas era se estão interessados os atores da bioarte, os artistas da bioarte, em apagar as fronteiras entre a experimentação artística ou a experimentação científica, ou se, pelo contrário, são dois procedimentos distintos. Está bem, sim, claro. Bom, a ideia que existe, em primeiro lugar, peço desculpa pelo pormenor técnico. A primeira, respondendo à questão primeira do Fernando Poeira, não querendo passar à frente, porque essa é simples, esta é mais complexa. Existe uma noção da sociedade em relação à experimentação científica muito diferente, penso eu, daquela que é tida pelos próprios cientistas em si. Ou seja, nós temos a noção que a sociedade tem em geral é que o cientista vai para o laboratório para tentar experimentar coisas e dali há de sair uma solução para uma coisa qualquer, para um problema qualquer da sociedade. E a verdade é que isso não acontece. Os projetos de investigação científica são feitos com base num problema particular para o qual eles já sabem mais ou menos qual será o resultado. Pronto, isso é uma questão. A segunda questão é a experimentação científica e a experimentação artística. A experimentação científica e a experimentação artística têm mais a ver com esta questão da visão da sociedade, que é o artista vai para
o espaço laboratorial do cientista, se assim podemos chamar, que nunca são, por norma, e vai experimentar com sistemas vivos. É claro que para isto existem uma série de normas. Um artista, quando quer trabalhar com matéria viva, com moléculas, com seres vivos, como é o caso do Eduardo Cac, cujo coelho vocês não viram, ele tem que, quando entra para esses sítios de investigação, tem que apresentar um projeto da sua investigação e ela tem que ir à Comissão de Ética dessa universidade ou desse espaço laboratorial. Não existe nenhum artista a fazer quimeras sem ser autorizado por uma Comissão de Ética em primeiro lugar. Logo, o processo de experimentação acaba por ser muito semelhante, quer para o artista / cientista, quer para o cientista em particular. Ou seja, existe sempre um fito, não é? Um objetivo final que ele sabe que vai ou não, mas que em princípio vai conseguir concluir. Por isso a diferença não é de monta. Não sei se respondi. Quanto à segunda questão, bom, em primeiro lugar seria necessário que existisse uma definição concreta daquilo que é bioarte e biodesign. Não existe. Existem muitas definições para a mesma coisa, entre as quais aquela que eu adotei. E aquela que eu adotei é toda a arte ou todo o design produzido com matéria viva, ou seja, alterada através de materiais transgénicos, de material genético, plantas alteradas geneticamente, etc. Porquê é que eu vou buscar esta visão muito pequena da bioarte? Porque como bioarte pode-se entender-se também representações da biologia ou da biotecnologia. Meras representações, uma pintura de uma molécula, por exemplo. Isso não é bioarte, ou pelo menos na minha concepção de bioarte não é. Ou seja, existe nesta concepção, quer da bioarte, quer de biodesign, a implicação de existir matéria viva alterada ou não. No caso do Eduardo Cac, que é o mais paradigmático e mais conhecido, é o coelho transgénico, não é? Que brilha à noite, que fica verde, quando é exposto à luz UV. Mas existem outros projetos, mesmo em termos científicos, não é? O Oncomouse, que a Dona Haraway fala, que é um rato que é vendido já com cancro, não é? Para os laboratórios ganharem tempo e não terem que produzir cancro nos ratos. Os ratos que vão para os laboratórios para se tentar encontrar uma cura para vários cancros já nasceram com cancro. Ele é chamado Oncomouse, que é um rato que tem patente e que é vendido com patente. Sim? Sim, eu tenho pena que isto deixou de funcionar a meio. Não, podiam ter avisado. Mais questões? Alguém mais quer aventurar? Não? Vou fazer mais uma questão. Claro. Se o que interessa é mais um processo de descoberta dessa matéria viva, ou, pelo contrário, por exemplo, no trabalho do CAC, o que é que ali se te afigura como arte? Um processo, é porque estavas a falar da dificuldade em definir bioarte, também há muitas dificuldades em definir arte. E, portanto, parece que estamos numa época com muitas dificuldades em dar nomes às coisas. Nesse trabalho do CAC, o que é que o distingue de um trabalho científico, claramente? É uma boa questão. Aliás, eu diria uma excelente questão. O que é que distingue? Eu vou responder primeiro com uma pergunta irónica. O que é que distingue o urinol do chão de um urinol da escola? Não. É o contexto, é o facto de ser criado. Bom, se pegarmos em algumas teorias, poderíamos dizer que tem a ver com o círculo da arte, não é? É criado por um artista, é apresentado num contexto artístico, é avaliado pelos seus pares como sendo uma obra de arte e depois é encarado pelo mundo da arte como pertencente, pelas molduras operativas do mundo da arte, como sendo um objeto de arte. Bom, a primeira questão na Coelho Alba de Cac é precisamente essa. É criada por um artista, é exposta, não chegou a ser exposta, porque ela foi proibida de sair do laboratório, mas era suposto ser exposta
no Festival de Arte Eletrónica, em Linz, e depois tem sido vista ao longo destes últimos 14 anos como uma obra de arte. Esta é a resposta institucional. O que é que depois distingue a Alba de uma Coelho normal onde se tenha feito o mesmo processo? Nada. Nada. O que é que conceptualmente onde é que conceptualmente se distingue? O facto da Alba ter sido criada, e depois de uma série de projetos associados à Alba, nomeadamente o Free Alba, do Eduardo Ducac. Eu não gosto muito de falar do Eduardo Ducac, mas as razões que aquilo tem é, ao ser exposto num contexto artístico, tem a possibilidade de pôr o espectador a pensar, a questioná-lo, a levá-lo para o lugar dos afetos. Daí, penso eu, e em conversas até com o próprio Eduardo, ele ter escolhido um coelho e não ter escolhido um rato. A ideia do animal doméstico é muito mais forte, a identificação com o coelho é muito mais forte do que a identificação com o próprio rato. A ideia do Free Alba, que foi um projeto que ele criou a seguir, a história é esta. O Eduardo Ducac criou o coelho num laboratório em França, no âmbito do seu programa doutoral, já com, entre aspas, encomendado para ser apresentado no Festival de Linz, e a meio do processo o diretor do laboratório não achou por bem libertar o coelho. A finalidade do projeto, ou seja, do projeto artístico, da obra de arte, que seria uma obra de arte viva, um coelho, era, depois dessa exposição, ele ir para a casa dele e ser adotada pela família. Ou seja, a Alba iria viver com sua filha, com ele e com a sua mulher. E o Paulo Vidal, se não estou em erro, o diretor achou que não devia sair do laboratório, era um processo experimental, não devia sair de lá. E então o Eduardo Ducac, perdendo também o seu fito, né, e sendo um bocadinho marqueteiro, criou um projeto seguinte, intitulado Free Alba, onde a ideia era apelar à comunidade mundial para a libertação da Alba, como se tratasse de um Nelson Mandela ou de um Arnaldo Otegi. E nessa sensibilização do público, sempre tratando a Alba como um objeto de arte, criou entre muitas uma plataforma online onde as pessoas iam expressando o seu amor por Alba e o facto de que ela devia ser libertada e ser exposta nos museus, mas sempre com boas condições e afins. Por isso, é uma pergunta difícil sem grande resposta, não é? Porque é um problema que se coloca também com a arte conceptual, não é? Acho eu, dos objetos. Eu não sou propriamente um especialista para responder. Esta é a resposta possível que eu tenho neste momento. Claro, tem sempre. Qualquer coisa tem. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma artista, uma bioartista, se assim lhe podemos chamar, uma artista contemporânea, chamada Beatriz da Costa, que morreu infelizmente no ano passado, que trabalhou em projetos de bioarte sempre ligados a uma consciencialização social. Criou um projeto em São Francisco, chamado Pigeon Block. E a ideia era aproveitar-se dos pombos, que para nós são as ratazanas do ar, uma infestação de animais que nos estragam as casas, os carros e outras coisas, e colocou-lhes dispositivos onde iriam medir a qualidade do ar de São Francisco. Essas leituras que vivemos na era dos dados, essas leituras iam todas sendo traduzidas para um servidor e depois estariam disponíveis para todo o público ver onde eram os pontos de grande concentração de poluição. Bom, para além de usar os animais numa função, falta-me o termo, mas numa função de levantamento de dados sem os incomodar, como é óbvio, aquilo não lhes incomodava nada, era um pequeno dispositivo, eles estariam a fazer um serviço à comunidade, não é? Um serviço social, digamos assim. Houve duas reações a isso. Um deles foi a indústria militar, que tentou arranjar a patente daquilo que Beatriz da Costa tinha feito. Essa foi a primeira reação. A segunda reação foi pela PETA, que é a proteção dos animais dos Estados Unidos. Há sempre essa possibilidade. Sim, os pombos foram expostos no museu. Mas há também os expostos. Eles foram expostos, com a mochilinha às costas, ou com os leitores, ou fotografias, ou ao site, ou uma série de coisas. Eles tiveram uma função de arte socialmente engajada, não é? Não gosto do termo, mas é um bocado por aí. Social engaged. Nós temos nós a trabalhar
mais com a questão do espetáculo, propriamente com Também. Ou seja, no meio disto existe muita retórica, como em tudo, né? Sempre que existe um novo medium associado, ainda por cima um medium da biotecnologia, pensem assim rapidamente quantos filmes de ficção científica existem onde os vírus se propagam e as pessoas morrem todas. Até existia, depois há um herói que salva aquilo tudo, não é? Ou seja, existe também este imaginário ligado à biotecnologia, dos vírus, da mutação genética, dos clones, por aí adiante. É claro que um artista, quando pega neste material, um artista ou um designer, quando pega neste material para criar obras de arte ou obras de design, está também a pegar nesse universo. E é um universo profícuo de ter mais impacto social. É muito diferente eu pintar um quadro, em termos de impacto social, do que fazer um coelho verde. Poderá criar também alguma polémica, tal qual como queria uma tourada, ou um espetáculo de tourada. Sim. Sim. Nós temos que ter em atenção que a bioarte, tal como a conhecemos hoje em dia, terá nascido, se pode dizer estas barbaridades, as primeiras obras são de 1986, do Joe Davis. A primeira obra que poderia ter sido, engraçado, que categorizada, se estiver a esticar, diz-me que eu saio. A primeira obra de arte que pode ser categorizada como uma obra de arte que envolve seres vivos é de 1936, exposta no MoMA, atenção, no MoMA, e eram plantas geneticamente transformadas por um fotógrafo chamado Edward Steichen. Na altura, o próprio MoMA, o press release anda na net, por isso é fácil de encontrar, o próprio MoMA teve uma preocupação adicional, porque o Steichen é um fotógrafo americano bastante conhecido, em dizer no press release, atenção, vocês vêm ao MoMA, não vêm ver fotografias das flores, das delfínios, vêm ver plantas geneticamente alteradas. E nós vivemos com isto de alteração genética desde sempre. Agora vivemos na era da biotecnologia, mas uma grande parte dos cães, dos gatos, dos pombos, de todos os animais que existem, foram alterados pelo homem, através de cruzamentos, não é? Para obtermos os animais que temos hoje em dia. Por isso, isto não é nada de novo para nós. É novo no campo da arte, não é? Os artistas poderem ou não poderem também entrar neste... Os artistas, eu esqueço-me sempre dos designers, é a minha costela de artista. Dos artistas ou os designers poderem mexer neste campo. É importante, claro. Sim. Sim, a questão ética é mesmo muito importante, não é? Porque existe, em primeiro lugar, a ética como uma norma, não é? E aí os projetos todos, quer de biodesign, quer de bioarte, que sejam produzidos em laboratórios ou ateliês laboratórios que existem em todo o mundo neste momento, inúmeras universidades estão a abrir estes laboratórios, esses não há problema, porque existe sempre uma comissão de ética e esses projetos são avaliados previamente. O problema está, ou poderá estar, é na ciência amadora. E o que é que eu digo da ciência amadora? Imaginemos que um de vocês se lembra de fazer uma coisa destas. Hoje em dia existem sites, nomeadamente o Do It Yourself Bio, disponível na net para toda a gente, que ensina a nós alterarmos moléculas e coisas em casa. Mas isso também é a mesma forma que um Anarchist Cookbook. Também, se for à net, também arranjo isso e posso fazer uma bomba. A diferença não é grande. Tem a ver com uma questão ética social, não normativa, digamos assim, com uma responsabilidade social mais alargada. Que o artista, como uma pessoa de destaque, tem que ter em maior grau. Ou deverá ter em maior grau. Será que temos neste contexto? É melhor não entrar por aí. Acho eu, não sei. É uma boa conversa.